Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Você que chegou no meio do caminho, nós estamos fazendo o estudo do livro de Mislei, de Provérbios, um livro que é tão secreto, não é? Existem tantas coisas aqui que estão ocultas, não é? Mas eu acredito de todo o coração que o Eterno deseja que você conheça essas coisas grandes e ocultas na ótica daquilo que Ele tem para nossas vidas, não é? Então nós estamos agora num texto complexo de entendimento. Olha só, nós estamos em Mislei 1 ainda, não é? Versículo 20. A sabedoria clama nas ruas, ela ergue sua voz nos quarteirões. Queridos, isso aí em hebraico vai estar como se a sabedoria fosse pluralizada, não é? É como se estivesse de um modo plural as coisas aqui, não é? Então, de que maneira nós entendemos isso? Nós entendemos que nós, como judeus messiânicos, temos por certo que Yeshua, lembra-se, queridos, nós estudamos lá, quem não fez o curso Yeshua no Tanar, não é? Nós sabemos que repousa sobre Mashiach 7 emanações, as 7 chamas, as 7 tochas do candelabro, as 7 tochas da menorá. Sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e o temor de Hashem repousam sobre Mashiach Yeshua. Ele é um gerenciador, ele vai passar para mim e para você à medida que nós possamos suportar, à medida que nós possamos conter. Veja só, queridos, veja só. É difícil esse conceito, não é? Porque as pessoas vão falar, poxa, Céu, então não existe um outro meio da gente dilatar, da gente aprofundar nossas vidas sem sofrimento? Queridos, eu não sei porquê, mas nesse Olam, assim como você vê quando uma pessoa vai cavar um poço, não é? Queridos, eu gostaria que você observasse isso sobre a ótica da terra. Sob a ótica da terra. Vamos lá, queridos, vamos lá. Vamos compreender. Você acredita que o homem foi feito da terra? Você acredita que o homem veio dessa perspectiva da terra? Então vamos lá. Eu vou querer cavar um poço. Como é que está essa terra? Como é que estava a terra ali onde eu vou cavar esse poço? A terra está seca, não é verdade? Nosso pai Abraham que o diga, não é, queridos? Ele estava no deserto cavando poços, não é? A terra de Israel não é um deserto como que você tem noção de deserto. A noção de deserto aqui é duna, é Saara, não é? Cabo Frio. Essa é a noção nossa de deserto. A terra de Israel, ela é um deserto, mas ela é um deserto, é um solo árido. Ela é mais... Não é um sertão nosso, queridos, mas é uma terra desértica nesse sentido. Não é um deserto como o que você vê Saara, que acaba sendo o inconsciente coletivo de todos, não é? Então, olha só, nosso pai Abraham estava lá com essa terra arenosa. Você está com a sua terra arenosa. Nada nasce, não tem água, as coisas não vão para frente. Se você tenta plantar alguma coisa, você já começa a cantar vida marvada, não adianta fazer nada, não é verdade? E aí o que acontece, queridos? Quando Abraham, nosso pai Abraham, ou quando eu e você, nós vamos tentar encontrar essa fonte de água viva, você lembra de onde sairão a água viva? Yeshua falou. Vocês lembram disso, queridos? Está na sua mente a Escritura está na sua mente, no seu coração? As águas vivas saem da onde, queridos? Do seu interior. Do seu interior. Então,
em tese, como é que o judeu compreende isso? Essas águas, elas existem, mas você não tem acesso a elas, porque você está constituído deste solo arenoso, é um solo que nada vai produzir em você, nada vai produzir na sua vida. Não é que o Eterno deseje isso, mas é a terra que ele escolheu Israel, é desta maneira. Por isso eu sei que nós somos dessa maneira, queridos. Tudo bem? Eu creio que nós somos dessa maneira porque a terra de Israel que ele escolheu para si é desta maneira. Ótimo, então vamos continuar tentando compreender isso. Quando você vai e trata com a sabedoria, ela vai ser aquela que vai fazer o quê? Cavar um poço. Tudo bem? Ela vai cavar um poço. Queridos, o que você acha para a terra que é cavar um poço? É uma ferida, como eu vou dizer? É uma agressão à terra, não é verdade? A gente não vê assim, né, queridos? A gente não vê assim. Mas imagina que eu estou dizendo para você que eu vou cavar você. E esse cavar, queridos, ele tem 2 propósitos nas nossas vidas. Nós temos uma cava do Eterno, que é feita para você encontrar aquilo de precioso que está dentro de você, não é? E nós temos uma cava que o Eterno enche, aonde o Eterno manda a gente cavar, porque ele vai chover sobre nossas vidas. Tudo bem, queridos do meu coração? Essa sabedoria, ela vai se manifestar na vida de pessoas e por meio da vida de pessoas. Vocês entendem, queridos? Olha lá, Yohanan 7:37. No último dia da grande celebração, levantou-se Yeshua e exclamou: se alguém tem sede, venha para mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando dos 2 tipos de água. Uma que você tem de cavar para que ele encha, mas outra que já existe em nós e nós não temos acesso, queridos. Isso somente a sabedoria vai poder trazer para vocês. Vamos lá, vai. Nós vamos num lugar, numa aldeia lá, que nunca ouviu falar de instrumentos musicais, e a gente leva instrumentos musicais para uma aldeia lá remota na África. Quando nós levamos esses instrumentos musicais, alguma criança tem uma identidade musical. Essa identidade musical era um dom que estava dentro da vida da pessoa. Isso nós chamamos esse lençol freático que está dentro de nós. São os dons e talentos de Hashem que são irrevogáveis. Os dons que ele tem para você, não importa se você vai usar. Não importa se você vai usar. Eles não podem ser revogados. Tudo bem, queridos? Mas em outros lugares, ou seja, de outras condições, você tem de trazer essa capacidade para a pessoa receber, para ela poder, inclusive, por exemplo, vamos supor uma coisa simples, não é? Vou ensinar alguém a plantar batatas. Uma pessoa nunca plantou batatas, mas ela vai adquirir aquela água de uma outra pessoa, uma água que essa pessoa recebeu de alguém. Esse é a sabedoria transmitida. Isso que eu estou fazendo hoje com vocês é uma sabedoria transmitida, não é? O Talmud vai tratar disso. Ele explica de um modo simbólico que todo aquele que estuda a Torá, em particular, o seu conhecimento, ele não tem como ser ocultado. Então, quando essa pessoa abre a sua boca, é só ela abrir a boca, as pessoas percebem que ela tem um recurso que elas não têm. Por isso, aonde quer que ela esteja, se ela estiver nas ruas, conversando nas ruas, erguendo a sua voz, falando com alguém, dando uma instrução, as pessoas que estão ao redor vão reconhecer que essa sabedoria está ali. Há estágios do conhecimento, do desenvolvimento da criança até a maturidade,
Essa sabedoria que existe dentro de cada ser vai se manifestando e se revelando gradualmente. As imagens são escolhidas aqui por Salomão para expressar essa revelação, essa sabedoria moral. Desse modo, queridos, todos nós temos muito a aprender uns com os outros. Não é apenas o entendimento do que está na Torá, mas o entendimento de vida. Queridos, nós temos na Beit Knesset Sar Shalom, né? Nós temos na casa de ensino Sar Shalom, do Príncipe da Paz, não é? Nós temos aqui pessoas idosas, que são nossos anciões, e eles são imbuídos dessa sabedoria que a vida encheu as cavas que foram feitas na vida deles. Então, amados, não tem como uma pessoa, de modo natural, desenvolver a sabedoria ou poder receber a sabedoria. Eu me recordo, queridos, minha filha, quando começou a tocar o baixo, não é? Ela começou a me mostrar os dedos dela que estavam tendo calos, estavam desenvolvendo calos. E eu compreendi, queridos, que toda porção de que nós vamos desenvolver uma determinada habilidade, ela vai trazer sobre o nosso corpo marcas da habilidade que nós temos. Ela vai trazer, não é, queridos? É importante ter esse entendimento. De algum modo, esta sabedoria, ela é associada ao sofrimento. Mashiach Yeshua, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Não existe outro modo, queridos. Nessa terra, lamentavelmente, é como se nós tivéssemos de pagar um preço para estarmos ao lado de Hashem, para estarmos ao lado do Todo-Poderoso, não é? Olha só, queridos, versículo 21. No centro barulhento dos mercados, ela clama. À entrada dos portões da cidade, ela expressa suas palavras. Nesse período, queridos, em que Salomão deixou o Mishlei para a gente, essa entrada da cidade era como funcionava, vamos dizer, os tribunais de justiça, não é? Era onde eram decididas as causas. Vocês vão ler lá, inclusive Boaz, não é? Quando vai tomar Ruth, nós vamos ver outras situações. O próprio Mordecai, não é? De Esther, ele está sempre à entrada da cidade, nos portões da cidade, era onde eram decididas as causas. E pessoas que eram portadores dessa sabedoria, eram as pessoas que conduziam o povo, queridos, a tomar a decisão correta. Eram os conselheiros, era a boca do Eterno diante das situações que vinham sobre a adversidade de cada vida. Queridos, não tem como uma pessoa viver nesse mundo sem ter conselho de outras pessoas, queridos. Não tem. Uma pessoa que vive sozinha, nós vamos... sozinha que eu falo, não é uma pessoa que não se casou, queridos. Tem muita gente que não se casou, não porque a pessoa queira não estar casada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que vive realmente sozinha, não interage com outras pessoas, uma pessoa que vive reclusa. A pessoa solitária, ela busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Nós não vamos tratar isso hoje. Mas eu quero que você compreenda que todos nós, queridos, nós temos de ouvir uns aos outros, não é? Dando exemplo bastante prático, olha só, a Sun e o Daniel, eles foram usados para a gente encontrar o lugar que o Eterno tem para a gente, não é? Para nós estarmos mudando. Imagina, isto é uma sabedoria, é um modo da sabedoria se apresentar para nossas vidas, não é? Quantas vezes, queridos, há situações que vêm para que você seja usada pelo Eterno como boca de sabedoria na vida de outras pessoas. Queridos, é o que eu falei para vocês já há muito tempo e tenho falado e repetido. Ninguém vê o zíper da calça quando está aberto, se está com uma caquinha no nariz, se está com uma caquinha nos olhos, se o dente tem um pé de alface ali, não é? Não é? Queridos, isso são outras pessoas que nos observam
porque eles têm uma visão diferenciada de outro ponto, de outro plano. Muitas vezes você está com um problema aí no seu casamento, na sua relação com seus filhos, em relacionamentos familiares, interpessoais, porque você não pede conselho, queridos. Você acredita que isso não é sabedoria, amados. Não é sabedoria. Claro que muitas vezes o próprio Eterno vai falar com você o que deve fazer. Olha só, nós vamos ver ele falando para Abraão: olha, larga o teu povo, a casa da tua parentela. É uma ordem direta, não é? Olha, não tem como você se aproximar de mim se você estiver associado com essas pessoas. Dura coisa de se ouvir, não é? Mas é importante que nós tenhamos entendimento que o Eterno, quando faz isso, não é somente para o nosso bem, é para o bem até dos outros. Porque se essas pessoas perseguirem nossas vidas, a mão dele vai pesar sobre essas pessoas. Então, no centro barulhento dos mercados, mesmo no meio onde há um conglomerado de pessoas, se ali estiver um dos portadores da sabedoria, a sabedoria é manifesta para nós por meio de pessoas, queridos. As boas novas, elas vão chegar para as pessoas por meio de pessoas. Queridos, os malachim, os mensageiros, os anjos de Hashem queriam vir para cá para ministrar sobre as boas novas, mas não foi autorizado a eles, porque nós, como humanos, temos que lutar por humanos. Não foi autorizado a eles fazer isso. Tá bom, queridos do meu coração? Não é? Então essa expressão sempre vai vir para mim e para você por meio de outras pessoas que já receberam a sabedoria. Assim como a Ruach HaKodesh é passada de um para o outro por meio de seres humanos. A Ruach é passada, ou seja, o Espírito do Sagrado é passado de um para o outro com imposição de mãos. Versículo 22. O que a sabedoria diz? Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? Os zombadores desejarão a zombaria e os tolos odiarão o conhecimento. Olha só, aqui é narrado 3 tipos de pessoas, queridos, não é? Expressamente 3 grupos de pessoas pecadores. O ingênuo é aquele que é influenciado em virtude da sua total falta de conhecimento. Ele não tem parâmetro, ele não tem... como eu vou dizer, queridos, outro dia eu estava até tratando sobre isso. Eu tenho dificuldade de criticar uma pessoa quando ela traz em si alguma deficiência, vamos dizer, porque ela pode não ter parâmetro, queridos. Queridos, uma pessoa, eu sei o que eu estou dizendo para vocês, amados, não é? Uma pessoa que não teve pai, ou não teve uma referência materna, como é que essa pessoa pode ser uma referência de mãe? Como é que um homem que não teve uma referência paterna pode ter um referencial de pai? Até para a relação dele com o próprio Eterno, queridos. Então, amados, nós temos... Se você não souber a história do outro, se você não souber aquilo que o outro viveu, vai ser muito difícil você amar. Muito difícil você amar. Não é? Porque se você não conhece a história do outro, você pode cobrar do outro algo que ele não pode te oferecer. Vamos lá, queridos. Eu fui uma criança molestada sexualmente. E o que aconteceu, queridos? Eu não tenho problema para dar meu carinho para a criança, mas quando começa a crescer um pouco, eu tenho dificuldade de me aproximar, porque eu nunca fui molestada por uma criança. Quem me molestou foi adultos. Céu, e essa referência? Nunca, queridos, eu tenho dificuldade de abraçar os meus filhos. Eu abraço, claro, como mãe, mas eu não sou aquela mãe pegajosa, não é? Há momentos espirituais que eu sou levada das mãos por uma ministração, mas, queridos, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa difícil de abraçar. Agora com esse bracinho aqui, então, queridos, com a asinha quebrada, como diz meu marido, não é? Mas eu sou uma pessoa com essa dificuldade, por quê? Porque eu sofri, eu fui molestada. E de alguma maneira, isso me criou um bloqueio no tocante ao carinho físico com outras pessoas, que eu não tenho com meu marido. Eu não tenho isso, graças ao Eterno. Tive no passado um pouco, mas o meu marido foi quebrando isso, me fazendo confiar nele,
com muita paciência, muita paciência. Meu marido teve muita paciência comigo nos primeiros anos de casado. Eu era extremamente agressiva, eu não confiava nele de modo algum, não é? Como eu não confiava em ninguém. Mas essa parte, essa sequela ficou na minha vida. Então, queridos, um filho meu que gosta de carinho, que gosta de ser abraçado, que gosta de ficar de mão dadas, vai poder ter algum problema com a minha vida no sentido, poxa, minha mãe não me supre isso. Minha mãe não me supre isso. Não é? Se ele não conhecer a minha história, ele vai até poder pensar, é pessoal isso, não é possível. Queridos, vocês têm de compreender e saber a história dos seus pais, dos seus irmãos, das pessoas que convivem com você. Do contrário, você vai continuar sendo uma pessoa julgadora, vai ser uma pessoa como essa, um ingênuo que ama a ingenuidade, ou seja, ele não somente, ele acha que ele está certo, olha, sabe, aquela pessoa, ela não gosta de mim. Queridos, eu tenho um filho meu, um dos meus filhos, eu conheço, queridos, como eu conheço de longe. O meu filho, querido, sofreu tanta rejeição, que hoje ele tem dificuldade de pedir coisas básicas, queridos. Coisas básicas. Agora, olha só, uma pessoa que não conhece o meu filho, que ele passou por esse processo de rejeição absurdo, não é? Pode pensar, olha, como é orgulhoso, não quer nem pedir ajuda para isso, para aquilo. Vocês entendem, queridos, por que é importante você receber a sabedoria para não amar essa ingenuidade, não amar essa falta de entendimento, essa coisa grosseira, essa casca grossa, que pode fazer de você um julgador, pode fazer você julgar uma pessoa, porque você não conhece a história dela. Como é que ela foi formada e chegou lá? Ah, céu, o Eterno não vai te curar para você gostar de abraçar, de beijar as pessoas? Queridos, eu acredito que isso fez parte da minha formação, do meu desenvolvimento. Eu me desenvolvi dessa maneira. Eu nem sei fazer isso. Eu não aprendi a fazer isso. E outra coisa, eu me recuso a fazer algo para alguém por esforço. Não é? Então as pessoas não podem se amoldar aquilo que você gostaria. Queridos, eu tenho filhos meus que são dispersos, eu tenho filhos meus que são ansiosos, eu tenho filhos meus que são hiperativos, eu tenho filhos meus que são cansados o tempo todo, eu tenho filhos meus que lamentavelmente se deixar ficam preguiçosos, eu tenho que cutucar o tempo todo, dar um cutucãozinho básico, senão, olha, vão cantar eu quero sossego o resto da vida, eu tenho de ficar lá, olha, tenho de fazer, tenho de ir, tem de se mexer, não é? Por sequelas da própria vida, sequelas que a vida trouxe, limitações que a vida trouxe sobre a vida dessas pessoas. Queridos, a gente tem de tomar muito cuidado quando nós passamos a ser julgadores. Nós não somente temos essa ingenuidade, mas nós amamos essa ingenuidade, ou seja, nós podemos, por causa disso, nos tornar juízes das vidas das pessoas, não é? Outra coisa que acontece, a pessoa julgar, é terrível isso, queridos. A pessoa julgar que o outro está pensando mal, tomando uma ação. Isso é natural para todos nós. Para todos nós, queridos. Olha só, todo aquele que sofreu algum tipo de opressão, todo aquele que passou por um tipo de rejeição, pode pensar, olha, tal pessoa está brava comigo, tal pessoa está magoada comigo. E não aconteceu nada, queridos. Por isso a importância da sabedoria. Você saber, ter conhecimento é para você verdadeiramente uma arma contra esses pensamentos. Se você ama as pessoas, pergunte. Queridos, eu estou com meu marido, eu sou uma pessoa que sofri muita rejeição. Vocês não têm noção a quantidade de rejeição que eu sofri. Então é normal, natural, que às vezes eu penso, meu marido está agitado, está com alguma coisa, eu pergunto, amor, está tudo bem entre nós? Está tudo bem? Meu marido já sabe. Ele fala, querida, está, eu estou assim agitado por causa da obra. Eu estou agitado por causa do serviço. Eu estou agitado porque eu tenho que estudar drachá. Ele vai me instruir o que está acontecendo. E eu vou procurar ajudá-lo no meu melhor esforço para ele poder realizar o que ele precisa realizar. Tá bom, queridos? Eu não consigo passar esse versículo 22, né? Olha só. Nós vamos ter outra pessoa. É difícil, queridos, que o
programa do Orochi Caio já vai entrar no ar. Olha, nós paramos no nécio, que ama a neciedade, ou seja, na tradução judaica, nós vamos ter o ingênuo que ama a sua ingenuidade, ou seja, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, queridos. Nós não podemos ter essa ação, não é? Esse isolamento, queridos, das pessoas de tomarem suas próprias medidas de decisão, sem perguntarem para o outro, o que se passa com o outro é direito do outro, queridos. Quanto sofrimento poderia ser evitado se uma pergunta fosse feita, mas também a pessoa tem de ser honesta com você e responder a verdade. Se há uma pessoa que não vai querer conflito, não vai te contar o que está acontecendo. E aí a pessoa também não é da sua confiança, porque se a pessoa te omite a verdade, você também não pode confiar nessa pessoa. Isso não é julgamento, é cuidado, é zelo. Tá bom, queridos do meu coração? Que o Eterno possa estar falando com você. Nós vamos continuar essa aula. Imagina, interrompemos o versículo, queridos, só a graça de Hashem, não é? Mas nós vamos dar sequência disso em nome de Yeshua, que o Eterno possa estar abençoando a sua vida. Minha filha rindo lá em Israel, queridos, né? Porque eu falei Beit Knesset de Tsar Shalom, não é? É porque a gente fala muito rápido tudo, não é, amados? Queridos meus, daqui a pouquinho começa o programa Halel. Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem e pedimos ao Senhor bondoso de Israel que nos ajude a ouvirmos a sabedoria que vem por meio de outras pessoas nas nossas vidas. Nos ajude a termos olhos para ver, ouvidos para ouvir e entender a Tua boa vontade para nós, que é bom e agradável que nós vivamos unidos, que nós vivamos irmanados. Pai querido, abençoa essas vidas embaixo da Tua autoridade. Pai, endireita as veredas, dá a eles o discernimento necessário para a condução dos seus caminhos. Pai, se livra uma arma nas nossas vidas, uma arma do bem, uma arma do bom. Aquilo que o Senhor instruiu Shlomo de modo sobrenatural chegou a nós, está nas nossas mãos. Nos ajude a encontrar dentro dessa escritura, Pai, dentro da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja que aprendamos para os nossos dias, para sermos melhores filhos para Ti, melhores pais, melhores filhos para aqueles que temos como pais, melhores irmãos, melhores servos. Pai, nos ajude a sermos aquilo que nós nascemos para ser. Conduz esse povo embaixo da Tua boa mão. É o que eu te suplico, bondoso de Israel, Bechem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.